watch TV, it's just some shows that are pretend. And when you explore, you get... Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial. Agora eu gostaria de chamar o palestrante da noite. Boa noite a todos. Ô, Paulinho, aí, isso mesmo. Fica melhor para ver, né? É com grande prazer que damos início a 2014, né? Percebendo que as pessoas estão procurando a casa, iniciando mais um ano de estudos, né? Como eu digo, pessoal, o maior inimigo do mal é instrução, disciplina, conhecimento, sabedoria, tudo vai se aglomerando quando nós vamos deixando a ignorância de lado. Quando deixamos a ignorância de lado, estamos combatendo o mal por conta. E só dessa forma, através de estudos e conhecimentos, que nós vamos conseguir entrar nessa nova era. 2014 não é o pontapé inicial, pelo contrário, 2014 está dentro do início da situação, né? Mas toda essa situação que eu vou falar hoje sobre o alinhamento planetário, a nova era a partir de 2014, eu estou colocando a partir de 2014, mas na realidade, esses acontecimentos foram bem no finalzinho de dezembro. O final de alguns acontecimentos em que as pessoas muito conturbadas, muito perturbadas, muito ignorantes de conhecimentos, quando vão acontecer situações como essas, acham que o mundo vai acabar, né? E na realidade,
Deus não criaria essa maravilha que nós temos aqui como nossa morada, nossa casa, para destruí-la. Tenho certeza que Ele não tem essa visão de algumas cabeças um pouco mais ignorantes que não conseguem ver a situação numa amplitude maior. Né? Mas eu queria que levantasse a mão na hora que eu fazer essa pergunta, tá? Alguém sentiu, de janeiro de 2013 até dezembro de 2013, alguma melhora, alguma mudança para melhor em si mesmo? Ainda bem que hoje teve mais gente, que eu perguntei isso sexta-feira, só eu fiz assim, cocei a cabeça, porque eu falei, será que só eu estou conseguindo sentir que deu uma melhoradinha? Pelo menos já teve 3 aqui já, né? Mas ninguém conseguiu sentir uma melhora em si? Uma mudança particular no ser? Uma visão diferente dos acontecimentos e como encarar a vida? Temos. É que nós não lembramos das mínimas coisas que podemos agradecer todos os dias, que nos beneficiam, e nós não estamos nem aí, não damos nem bola muitas vezes para esses acontecimentos. Né? Começa por acordarmos de manhã, abrirmos os olhos e conseguirmos enxergar tudo à nossa frente. Por estarmos respirando, por estarmos nos locomovendo, né? Enquanto muitas pessoas têm essas mínimas, vamos dizer assim, como mínimas necessidades, que para nós mínimas necessidades, porque nós não damos conta disso, né? Até que a gente cruza com uma pessoa na rua, numa cadeira de roda, você reclamando de dor na perna ou no pé de estar andando, e aquela pessoa está sorridente, brincando, empinando a cadeira de roda, sem estar reclamando da vida. Então começamos a perceber que o mínimo para a gente seria o máximo para aquela pessoa. Se ela pudesse levantar naquele momento daquela cadeira e sair aí por aí andando, né? Mas ela não está reclamando, ela está sorrindo ainda por cima, apesar de tudo. Né? Então é aí que nós vamos, por aí nós percebemos, quando nós estudamos a Gênese, Kardec, ele deixa uma transcrição muito interessante sobre o progresso material de um planeta. Encontramos que o mesmo acompanha o progresso moral de seus habitantes. Quer dizer que o planeta que nós estamos só não está melhor por nossa causa mesmo. Até aí, nenhuma novidade, né? Porque o único ser que está em cima da Terra, que destrói por orgulho próprio ou por egocentrismo, quer dizer, em proveito próximo, sem pensar se isso pode prejudicar alguém, ao próximo, ou a quem vai vir pela frente do seu próprio parentesco, é o ser humano. É o único ser que está em cima da Terra que ainda consegue ter esses tipos de atitudes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, já estudamos isso também, né? Sabemos que constantemente são criados mundos novos e espíritos novos. Não estamos resumidos apenas ao nosso pequeno planeta, que é um grão, menos do que um grão de areia jogado nesse espaço que nós estamos aqui. E progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme usa o que façam de seu livre-arbítrio. Outra coisa que também não é nenhuma novidade, que nós temos o livre-arbítrio para tomarmos as nossas posições, as nossas decisões, e ao mesmo tempo assumirmos as responsabilidades sobre elas. Essa é a questão do livre-arbítrio. Você pode fazer o que você bem entende? Pode, desde que você, ou melhor, desde que não, você vai assumir o compromisso, a responsabilidade pelos seus atos. Posso matar alguém? Pode. Vocês vão assustar uma pessoa que está falando que pode matar? Não.
pelo livre-arbítrio, cada um pode fazer o que bem entende. Assume a responsabilidade perante o ato que tomou. Então aí é aí que vai aquela questão da ignorância, que nós temos que analisar o que vai ser bom ou mal para nós nessas atitudes que vamos tomar. Segue-se que há mundos mais ou menos antigos também, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por consequente, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Aí nós passamos por uma situação, agora entre o dia 21 e o dia 23 de dezembro, com o ápice acontecendo no dia 22 de dezembro, entre 11h16 e 11h26, não dá para ter uma precisão, porque vocês imaginam que eu não sei se vocês conseguem ter essa noção. Eu tento ter, mas tem hora que minha cabeça é que nem quando eu tenho que pôr muito zero na frente de um número, já não está, né? A idade já chegou, está meio avançada, está meio difícil de raciocinar. Mas vocês imaginam pôr um sistema solar do tamanho da Terra, a Via Láctea, com seus planetas, luas, Sol, totalmente, conseguir com que eles fiquem, cada um com sua órbita, cada um com sua rotação, cada um com sua translação, conseguir que todos se aliem em um determinado momento. Eu acho que nem toda a ciência daqui da Terra tem condições de precisar o exato momento. Então ele é meio aproximado. Essa aproximação foi no dia 22, entre 11h16 e 11h26, nós tivemos uma passagem, né? Porque isso vem se alinhando de um tamanho muito grande, né? Passa pelo alinhamento total e já começa cada um novamente seguir a sua órbita, o seu caminho, né? Só que quando aconteceu esse alinhamento, foi justamente quando a Via Láctea, o último planeta do nosso sistema solar, entrou no cinturão de fótons. Fazem mais ou menos uns 5 anos que eu venho estudando essa questão do cinturão de fótons, esses alinhamentos dos planetas, e já falei sobre isso aqui, né? Sobre a precessão do equinócio, que tem tudo a ver com isso que está acontecendo hoje. Então, com esse alinhamento, o último planeta da Via Láctea, que estava só um pedacinho para fora, acaba de ingressar no cinturão de fótons. Tivemos esse alinhamento com um Sol maior que existe na galáxia, que chama-se Alcione. Esse Sol maior que é Alcione, ele irradia um anel meio ovalado, vamos dizer assim, porque ele não chega a ser um anel totalmente redondo, né? Ele nem sei como falar, uma forma elíptica, né? E onde ele tem um pouco mais estreito, mas as pontas mais alongadas. Nós acabamos de entrar nisso. Isso é uma energia. Tanto é que o pessoal considera isso como a era da luz. Todo esse sistema, ele leva 26 mil anos para a gente percorrer e voltar na mesma situação. A cada 13 mil anos acontece. Nós estamos saindo da era de escuridão e entrando na era da luz. Agora entramos, né? E, na verdade, isso começou em 1900, eu não lembro se é 87 ou 88, que a primeira ponta de um planeta ingressou no cinturão de fótons da Via Láctea. E aí foi um processo. Conforme todo o sistema vai girando, foi passando. Em 98 nós estávamos na metade desse sistema, quando a Terra entrou dentro do cinturão de fótons, e no dia 22 último, todo o sistema, toda a Via Láctea entra por completo nesse cinturão, onde nós vamos ficar por 13 mil anos dentro da era de luz. Alcione é uma estrela maior, um Sol de grandeza enorme no centro da nossa galáxia. Existem relatos da década de 60, do final da década de 60, que os astronautas da Apolo, não lembro se é Apolo 11 ou Apolo 13, conseguiram lá de cima visualizar o cinturão de fótons.
Porque tudo na galáxia, gente, é muito distante, é muito longe da gente, apesar de nós estarmos sob essa influência. Quer dizer, não é só a Terra que está passando por essa influência, é todo o nosso sistema solar. É toda a Via Láctea que ingressou dentro desse sistema e está sendo influenciada agora. Agora, quando a gente fala era de escuridão e era de luz, não vamos confundir com bem e mal, tá? Nós não estamos falando de bondade ou de maldade quanto à escuridão, porque quando a gente fala escuridão, o pessoal já associa a maldade e a luz à bondade. Nesse caso aqui, não é isso. Nesse caso, não é isso. É uma escuridão como nós estivemos agora de pouco. Ficou um monte de gente parada ali na porta do centro esperando a luz voltar, né? Que se ela acabar aqui agora, dá uma escuridão. Mas é uma escuridão que não é maldade. É uma escuridão por falta de luz. Só isso. Tá? Então o que acontece? Acendeu a luz de novo, temos a claridade. Nós estamos entrando para essa luz. Só que o cinturão de fótons, esse fótons é uma energia ainda que não se consegue estudar aqui no planeta. Mas ela tem uma influência grande sobre o ser humano, sobre o planeta, que é justamente por isso que estamos passando para o terceiro milênio, dando esse salto, que é onde nós vamos chegar ali agora. Senão vou atropelar o que eu estou querendo falar aqui. Esse alinhamento marca um momento especial, como eu falei, por tratar-se e ocorre a cada 26 mil anos. Isso já era estudado pelos astecas, pelos maias, viu gente? Hoje, um pouco mais de precisão pelos estudos astronômicos que nós temos, então as datas ficam um pouquinho mais precisas do que eles tinham naquela época, né? E o nosso planeta entrará em um novo ciclo de luz, 13 mil. Desculpa, eu já falei tudo isso, deixa eu pular aqui que eu estava numa página atrás. Então aqui na Terra também estaremos, cada um de nós, fazendo o nosso alinhamento pessoal. Pensamentos, sentimentos e ações devem estar em sintonia para que passemos por esse momento de forma harmoniosa. Quando a gente fala em alinhamento pessoal, podemos dizer o alinhamento com a conduta moral esperada. Lembra lá atrás que falou que o planeta, a moralidade, ou melhor, a evolução dele tem a ver com a moralidade do ser humano que está aqui, né? Então, o nosso alinhamento moral, que eu falo, é mais ou menos assim, ó, vamos tentar tratar de outro jeito. Nós temos os nossos chakras, os nossos centros de forças, não tem? Vocês já perceberam que eles são todos alinhados? Alinhados de uma forma como ocorreu com os planetas. Agora, o alinhamento do funcionamento desses centros de forças depende da gente. E através de nossos pensamentos, sentimentos, ações, as nossas atitudes, é que nós vamos conseguir fazer com que esse alinhamento dos centros de força aconteça. Cada centro de força, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, ele vai tendo o quê? Uma determinada rotação. A gente não percebe. Isso está impresso no perispírito, tá? Que funciona no corpo. Cada um ligado a alguma parte do corpo físico. E faz com que, se a gente consegue harmonizar o nosso espírito, fazendo com que esses centros de força atinjam as rotações corretas, as cores desejadas, que cada centro de força tem a sua cor também, nós fazemos o quê? Um alinhamento dos nossos centros de força. Automaticamente, nós transferimos para o nosso corpo físico essa energia boa. Porque quando nós transferimos para o nosso corpo físico o centro de força totalmente desalinhado, sem cor, jogamos para o corpo físico a doença e não a saúde. E através de pensamentos, sentimentos e ações, nós vamos ter que fazer esse alinhamento pessoal também, se quisermos estar presente nessa nova era de luz, tudo isso que vai ser emanado para a gente, né? Em termos de... É interessante que essa energia dos fótons, ela não é uma energia, que nem eu falei, boa ou ruim e tal. Ela é uma energia estimulante. Ela vai fazer com que as pessoas estejam mais estimuladas. Tanto para um lado como para o outro. Ela não tem, assim, parâmetro, eu vou estimular fulano de tal porque ele é bom. Não.
ela está estimulando. Então, infelizmente, aquelas pessoas que também estão ainda na ignorância, também vão estar estimuladas. E é aí que entra. Vibremos paz, amor e luz. As energias planetárias se organizam especialmente nos levando a viver um momento cósmico onde uma extraordinária oportunidade estará disponível para que muitos possam passar por uma iluminação e passar a vibrar na quarta e quinta dimensão. Quarta e quinta dimensão. Você vai falar assim, nossa, o cara já está viajando, né? Bom, vivemos na terceira dimensão. A quarta dimensão, gente, nós que eu falo assim, quem passa pelo trabalho dentro da casa espírita, aquele trabalho, no meu caso, eu trabalho lá em Garaçu na segunda-feira no Milanês, que é o trabalho que a gente tenta conversar com amigos espirituais que estão numa situação diferente e tentamos orientá-los do que aconteceu, porque muitos estão vagando aí no plano depois de morto, sem saber o que está acontecendo na verdade. Porque aquela pessoa que viveu aqui sem era ou nem beira, sem pensar que poderia existir alguma coisa além deste corpo físico, ela está totalmente perdida do lado de lá hoje, esse espírito. Porque ele até percebe que o corpo dele morreu, mas ele não entende como que ele está conseguindo viver ainda. Então esses trabalhos, é um trabalho que a gente tenta conversar com esses espíritos para orientá-los do que tem acontecido com eles, para que eles consigam achar um caminho, a luz de novo e voltar a poder se melhorar. Esse trabalho que a gente faz hoje, aí, quando eu falo a gente, assim, a equipe do trabalho faz, de entrar num processo de transe, de meditação, de abaixar as energias, fazer uma harmonização dos centros de força, para tentar acessar esse plano espiritual, isso é a quarta dimensão. E nós temos uma dificuldade muito grande ainda hoje, apesar da mediunidade e tudo mais, mas nós temos um processo todo, nós precisamos estudar antes, estarmos dentro de uma casa protegida, elevarmos os nossos pensamentos, termos como é que se diz? Méritos para poder estar fazendo esse trabalho, para que o Espírito venha conversar com a gente. Tá? Então é complicado. E o que está acontecendo agora? Essas crianças que vêm nascendo já de 90 e pouco para cá, acho que 95, 96, se eu não me engano, as crianças índigos, as cristais, né, que vem sendo muito falado, já fiz palestras sobre isso também. Essas crianças já têm, como se elas viessem com um chip. Né? Enquanto a gente usava o telefone, aquele da cordinha, ela já está com o celular com um chip de 4 bandas, vamos dizer assim, com 4 operadoras, né? Então ela já vem ligada nessa quarta dimensão. O acesso dessas crianças vai ser muito maior, muito mais fácil a essa quarta dimensão. Elas não vão precisar de toda essa trabalheira que a gente faz, entra em transe, estuda, não sei o que tem, para poder conseguir acessar. Elas já estão acessando isso diretamente. Tá? E essas crianças vão ser os adultos do futuro, com esse acesso. Então, o trabalho de quem tem hoje esse tipo de criança em casa é o da orientação. Porque como acontece com a energia de fótons, tanto as crianças índigos como as cristais, elas podem ser estimuladas com essa situação para o bem ou para o mal. Também não tem uma definição. É uma energia que está aí para ser usada. Como ela vai ser usada, vai depender do quê? Da orientação dos pais. Os pais hoje têm um papel muito importante na formação do que vai vir aí para essa nova era. Tá? Dessas crianças que estão vindo com essa capacidade, né? E muitas crianças hoje assustam os pais, né? Com respostas, com perguntas, com colocações que fazem, né? Os pais falam, nossa, de onde que tirou isso, não é assim? Já estão muito mais ligadas do que a gente foi. É esperado que milhões de almas se beneficiem dessa oportunidade espiritual única. Portanto, gente, vamos vibrar paz, amor e luz para que possamos dar esse imenso passo. Isso foi tirado de um texto que eu recebi via internet
e fazia parte dos estudos, completou mais coisas do estudo, tem muito mais coisa, é que em meia hora a gente não consegue passar tudo. Estou tentando passar o principal como uma mensagem de ano novo para vocês isso. Por quê? É muito importante agora, porque nós precisamos muito aproveitar essa nova fase, para colocarmos para fora tudo o que temos de bom. Pois quem ainda está na ignorância, no caso da maldade, também estará mais estimulado. E para combater essa onda de energias negativas, cabe a quem já adquiriu um pouco de conhecimento auxiliar nessa fase de transição. Que nesse ano que se inicia, possamos ser pessoas que distribuem paz em vez de conflitos, saúde em vez de males, tanto do corpo físico como da alma, harmonia em vez de discórdia, e assim estarmos mais juntos dos sentimentos que o nosso irmão maior espera que tenhamos. Nosso irmão maior, para quem não sabe, é Jesus, viu, gente? Né? Vocês estão sabendo, né? Eles esperam a gente lá. Não desistiu da gente ainda não. Tá? Agora, olha lá. E para combater, quem já adquiriu esses conhecimentos? Agora que é a mensagem de ano para vocês. Todos que estão aqui, a maioria, graças a Deus, esse ano, eu tive essa bela oportunidade de participar mais ativamente aqui do Bezerra. Me abriu a possibilidade das quintas-feiras eu poder estar vindo aqui, trabalhar, escutar, estudar, conviver com as pessoas. Então, quer dizer, aqui também, as pessoas que estão frequentando passaram a ser para mim conhecidas, como aquelas que eu já via no SEC por um bom tempo que eu estava lá. Então, esse trabalho da quinta-feira me trouxe essa oportunidade gratificante de estar convivendo com vocês. E eu tenho certeza que todos que estão aqui têm condições hoje de estar desse lado aqui, ó. Adquiriu um pouco de conhecimento para auxiliar na fase de transição. Nós já temos essa obrigação. Seja pouco, médio, muito o conhecimento que nós temos, nós já temos condições de ser as pessoas que possamos auxiliar aquelas que ainda não encontraram esse caminho, essa luz, esses conhecimentos. Tá? Quando ali está escrito que distribuam paz em vez de conflitos, o que a gente vê muito hoje, gente? O que a gente vê muito hoje? Uma discussão, em vez da pessoa chegar e jogar água, ela faz o quê? Joga gasolina. Nós não estamos mais nessas condições. Nós já temos condições de sermos o bombeiro e não o frentista do posto. Não que o frentista do posto sai tacando fogo em todo mundo, não, mas é no termo de usar a gasolina para pôr mais fogo onde não deve. Nós já temos condições de auxiliar as pessoas que estão passando por problemas de saúde, sejam eles físicos ou espirituais. Porque sabemos hoje que a maior parte dos problemas físicos, das doenças, elas são psíquicas, elas estão voltadas, elas estão ligadas ao espírito diretamente. A mente tem um poder tão grande e gerador que ela consegue gerar uma doença da gente, como ela consegue nos curar, nos dar saúde. Depende de cada um, da atitude de cada um, da força de vontade de cada um, da fé de cada um. Jesus apenas colocava a mão na cabeça das pessoas e falava, segue teu caminho. A tua fé te curou, não foi ele que curou. A vida inteira a gente está escutando isso. Jesus nunca falou para ninguém que foi ele que curou a pessoa. Siga o teu caminho, mas foi tua fé que te curou. Porque se a gente não acreditar, não adianta nada vir aqui. Se a gente entrar aqui na sala achando que não vai ter nada de melhor, que vai sair daqui, está tudo do mesmo jeito, não existe casa espírita que dá jeito nisso, gente. A casa espírita auxilia. Ela dá energia, dá instrução, estuda junto. Quer trazer todo mundo para os estudos, né? Que seria o ideal, né, Roberto? Aqui é de terça. Começa na primeira terça-feira de fevereiro. Fica o convite para quem nunca estudou a doutrina espírita a fundo. É um momento.
Porque através dos conhecimentos, nós vamos deixando a nossa ignorância de lado e vamos deixando de ser mal automaticamente. Passa a ser uma coisa, quando a gente se instrui, passa a ser uma coisa natural ser bom. Os pensamentos ruins não rondam, porque a gente fica fixado a quem? Aos espíritos elevados. E não àqueles... Lembra da sintonia do pensamento? Já falei aqui na última palestra que eu fiz. Como que o nosso pensamento tem o poder de atrair para a gente aquilo que nós estamos pensando. Temos que saber usar essa ferramenta já. Muito importante. Harmonia em vez de discórdia. Gente, para acontecer uma discórdia hoje está uma coisa tão simples, né? A gente vê... Liga a televisão que dá para ver, né? Por qualquer discussão, por banalidades. Por banalidades as pessoas estão cometendo desatinos de uma forma tremenda. Mortes. E vocês imaginam, se a gente fala aqui que as nossas atitudes geram aquilo que nós vamos ter para o futuro, então imagina essas banalidades que estão acontecendo de pessoas matar as outras por uma simples discussão de trânsito, uma desavença dentro de casa. Vocês imaginaram que esses espíritos, provavelmente, eles já não terão mais condições de ingressar nesse plano. Eles já não terão mais condições de ingressar nesse plano. Porque daqui a 200, 300 anos, quando houver a reformulação dos habitantes que estão aqui na Terra, daqueles milhões de almas que eles estão esperando que sejam beneficiados por essa luz, mas vão ter aqueles que não vão ter mais oportunidade de encarnar nesse plano, já num plano melhor. É assim que nós passarmos para o terceiro milênio definitivamente, só vai ficar aqui quem já está vivendo mais a bondade do que a maldade. E é assim que nós vamos auxiliar o planeta também no seu processo evolutivo, porque ele também está num processo evolutivo como nós. Tá? Então, o que eu desejo para vocês é que 2014 consigamos paz, saúde, através dos nossos alinhamentos, distribuir luz por onde passamos, e não as trevas, que nós consigamos auxiliar as pessoas que muitas vezes nos cercam, né? Porque hoje está acontecendo muito disso também. As pessoas muitas vezes procuram a gente na correria do dia a dia. Mas não pode ser, depois não posso atender, agora estou correndo. Né? Nós estamos numa tribulação muito grande. Saibam que quando a gente consegue se alinhar, nós conseguimos fazer os dias de 24 horas ter 30. E conseguimos atender a todos os requisitos, porque não esqueçam que quem bate muitas vezes a nossa porta, nos chama para uma conversa, porque muitas vezes pode estar precisando, nem que seja um desabafo. E nesse momento, nós estamos iluminados por aqueles amigos maiores que não nos abandonam. Nossos anjos da guarda, os nossos guias, no caso aqui, na casa espírita, quem trabalha está mais ligado a essa situação, né? Eu tenho um guia aqui, outro dia lá no centro, no outro trabalho, cada um tem o seu trabalhando, ou mais do que um. Né? E temos constantemente, desde o nascimento até o desencarne, o nosso anjo da guarda que não nos abandona de jeito nenhum. A coisa apertou, recorre a ele. É que a gente que esquece muitas vezes que ele está ali do lado, e muitas vezes ele já está falando, é a gente que não está escutando. Falando, sai daí, não vai por esse caminho, que você vai cair, tem um buraco na frente, mas a gente não escuta, vai e cai. Mas eles são tão pacienciosos, vai lá dar a mão, tira a gente de novo, né? E aí a gente cai de novo, e assim vai a vida inteira, e eles estão esperando que a gente se melhore, que é essa a intenção dele. Que todos possam ser melhores em 2014. Muita saúde, e como tem um senhor que trabalha comigo lá embaixo fala, muita coragem, porque sem saúde, aliás, sem coragem não adianta ter saúde, porque também não vai fazer nada, tá bom? Um ótimo final de semana para todos, e espero encontrar mais vezes com vocês aqui, nas quintas-feiras. Boa noite.
Tchau.